Então beleza, agora que você já comprou Bitcoin na sua corretora, você acha que você tem as posses do seu Bitcoin, mas na verdade é a corretora que tem a chave do cofre, é hora de você dar um segundo passo e entender como é que faz a real autocustódia do seu Bitcoin. E o primeiro passo para você conseguir fazer a autocustódia de verdade é você entender a ferramenta que eu vou te mostrar aqui agora, chama Ian Coleman. Então o primeiro passo é você vir no Google e procurar por Ian Coleman. Toma muito cuidado para não cair em nenhum site phishing ou algum site malicioso. Tenha certeza que o site, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, tenha certeza que o site é o iancoleman.io. Uma vez aqui no site, você vai entrar nesse primeiro link aqui, ó, BIP39 Mnemonic Code Converter. Você entra aqui no site. Online você já consegue gerar a sua carteira Bitcoin extremamente privada, mas o interessante aqui é você fazer em modo offline. Vou te mostrar aqui como você baixa o arquivo HTML e faz o passo a passo aqui offline. Então o primeiro passo é você descer a tela aqui e até nessa seção do site que é o uso offline, e você entra no GitHub, na release do GitHub. Aqui ele vai te dar Aqui ele vai te dar a assinatura PGP para você fazer a verificação PGP da integridade do arquivo que você baixou, mas esse é um passo mais complexo e eu posso fazer em outro vídeo se tiver demanda para isso. Isso aqui é uma verificação PGP. Se quando você baixar o arquivo ele tiver algum malware malicioso no seu computador e feriu a integridade do arquivo, com essa chave PGP você consegue verificar isso. Então a gente vai baixar esse primeiro código aqui, esse primeiro arquivo, que é o BIP39 standalone.html, é um arquivo HTML, você salva onde você quiser no seu computador. Pronto, uma vez que você baixou o arquivo, é só você dar 2 cliques nele para executar. Uma vez executado, você vai perceber que o caminho da origem do arquivo que você abriu está na pasta do seu computador, seguindo a pasta usuário, download, enfim, a pasta que você escolheu é o caminho que você está abrindo o código, porque você baixou e você não está acessando de nenhum site na internet. Então é muito importante que você faça o passo a passo aqui com seu computador offline e abrindo o arquivo offline, de preferência com um computador recém-formatado. Por quê? Porque se essa for a carteira que você vai deixar a maior parte do seu patrimônio em Bitcoin, é necessário que você tome algum nível de precaução, porque qualquer deslize aqui, qualquer máquina infectada por um keylogger ou um malware específico pode deixar muito vulnerável o seu Bitcoin. E agora, assim que você baixou o arquivo, você vai aqui do lado de Generate, você escolhe a quantidade de palavras que vai ter a sua carteira de Bitcoin. Eu aconselho sempre fazer com 24, porque 24 palavras é mais seguro contra um ataque brute force do que uma seed phrase com 12 palavras. Com 12 palavras é muito forte para boa parte das pessoas, uma carteira com 12 palavras vai funcionar, mas como você quer criar uma carteira de Bitcoin para prosperidade, uma carteira de Bitcoin que seja robusta, que seja complexa e seja segura, você precisa usar uma de 24 palavras que vai aumentar o nível de entropia e diminuir muito a chance de um ataque brute force. Pronto, escolhi 24 palavras e cliquei em generar e ele já me deu uma carteira de Bitcoin com 24 palavras aqui, onde você consegue ver no BIP39 mnemônico. Ou seja, se eu já quiser usar essas 24 palavras e baixar uma Blue Wallet, uma Sparrow, uma Electron e usar essas 24 palavras, eu vou conseguir importar essa carteira de Bitcoin que eu criei naquela wallet. Então pronto, é basicamente assim que você cria uma carteira de Bitcoin totalmente offline. Mas aqui nesse software Ian Coleman, ele é muito mais complexo que isso. Aqui tem como você gerar sua carteira jogando moeda, escolhendo cara ou coroa, tem como você usar a entropia de cara ou coroa feita na sua casa para gerar a sua carteira de Bitcoin, tem como você criar uma carteira de Bitcoin nesse site jogando dado, tem como você criar sua carteira de Bitcoin nesse site extraindo algum código hex de qualquer arquivo que você tem no seu computador, tem como você criar sua carteira de Bitcoin com cartas de baralho usando esse software aqui, e se vocês quiserem, se tiver demanda, né, para cada uma dessas opções que eu falei aqui, eu posso gravar um vídeo de como criar carteira com cada uma dessas opções que eu citei para vocês aqui. Esse aplicativo também, ele tem várias línguas, se você tem dificuldade com o inglês, ele te dá a opção de você usar o software em português. Logo abaixo das suas palavras aqui, ele te dá uma opção de mostrar os cards de split mnemônico, ou seja, quando você clica aqui, ele te dá a opção de você criar três cartões na sua casa para
diversificar geograficamente a sua chave, as suas palavras da sua carteira. Como no exemplo aqui, o primeiro cartão você vai escrever as duas primeiras palavras, vai pular a terceira palavra, vai colocar um risquinho, né, um blanket ali, vai escrever mais 3 palavras, vai pular uma, e ele te dá essas opções de você criar o primeiro cartão com essas palavras, o segundo cartão com essas palavras, o terceiro cartão com essas palavras. Resumindo, você vai precisar de 2 cartões desse para ter as palavras completas. Lembrando que as palavras têm que ser na mesma ordem, tem que ser nessa ordem que está escrito aqui, tem uma ordem específica. Se você colocar em outra ordem e trocar uma palavra, já não é a mesma carteira. E aqui ele te dá só uma estatística de o tempo para descobrir sua carteira em um ataque brute force se você só tiver um desses cartões, ou seja, 3 milhões de anos. Então, essa é uma prática básica, mas é uma prática que pode funcionar bastante. Dividir a sua carteira em 3 cartões, sendo que se a pessoa achar um cartão, ela praticamente nunca saberá qual que é a sua carteira de Bitcoin. Logo abaixo aqui tem uma função que é extremamente importante, que é a passphrase. O que é a passphrase? A passphrase é uma senha além das 24 palavras. Quando você cria uma passphrase em uma carteira de 24 palavras, você basicamente está gerando uma outra carteira que só quem tem acesso é quem tem as 24 palavras e quem tem essa senha específica. E essa senha pode ser uma frase, pode ser uma palavra, pode ser a letra de uma música, pode ser qualquer coisa. E é muito interessante essa passphrase porque ela te dá várias possibilidades de setup de herança e de sucessão. E também de segurança, né? Eu posso criar... Se não tiver vídeo no canal ainda, eu vou criar vários vídeos dando exemplo de como a passphrase pode ser útil para você criar setups de sucessão e setups de proteção de carteira. Logo abaixo aqui tem a parte do Derivation Path. Vocês podem vir aqui em BIP84. Por que BIP84? Porque aqui é onde ele te dá endereços de recebimento SegWit, que começa com BC1, que a maioria das corretoras e lugares que for comprar Bitcoin vai ter suporte para enviar para os endereços SegWit, que é os endereços que começam com BC1. Se você descer um pouco aqui embaixo, você vai ver a lista de endereços e todos esses começam com BC1. Explicando basicamente alguns pontos aqui do Derivation Path. Aqui você tem a Private Key e a Public Key. Essas chaves privadas e as chaves públicas aqui, você nunca tira print, nunca tira foto, sempre anota em papel ou em placa de metal. Isso aqui também não deve ser compartilhado com ninguém. Bom, e com esses endereços aqui você já consegue receber o saldo que você tem na sua corretora, porque que você já criou as suas 24 palavras e aqui tem a lista de endereços que você pode escolher qualquer um desses endereços e lá na corretora enviar para esse endereço que você vai receber. Por quê? Porque você acabou de criar suas 24 palavras totalmente offline. Para importar essa carteira e conseguir ver o saldo, você pode usar tanto a Private Key de cada endereço, que você vai ter acesso somente ao endereço que está. Você vai ter acesso ao saldo que somente está nesse endereço, ou seja, tem uma Private Key para cada endereço. Você pode enviar seu saldo da Binance, um exemplo, né? Você pode enviar seu saldo da Binance para esse primeiro endereço da carteira que você gerar e exportar a Private Key dele somente na Blue Wallet para você coordenar somente o saldo que vem da Binance. E você pode ter um outro endereço que você exporta em outra carteira, em outro celular, que é o dinheiro que você vai guardar, por exemplo, para sua poupança, para sua previdência. Então é muito interessante entender desses passos de gerenciamento de endereços para você segregar as origens do dinheiro, segregar as origens que veio o seu Bitcoin. Então esse é um papo também que eu posso e deve ter vídeo já no canal. Se eu ainda não gravei, eu vou gravar de como fazer essa segregação de endereços, exemplos de segregações de endereços. E para finalizar aqui também, esse aplicativo, eu falei da passphrase, mas a passphrase, se você perceber aqui o primeiro endereço, ele tem o final 57D. Quando você cria uma passphrase para suas 24 palavras, eu vou colocar uma passphrase aqui tipo mouse em maiúsculo. Quando você cria uma passphrase, ele vai te habilitar uma outra carteira. É uma outra carteira na mesma hierarquia das 24 palavras. Eu vou colocar um gráfico para explicar melhor para vocês, para quem for mais visual. Mas como eu coloquei aqui uma passphrase mouse, se eu ir lá para a lista de endereços lá embaixo, você vê que ele mudou o endereço. Por quê? Ele mudou o primeiro endereço. Por quê? Porque você está criando uma outra carteira dentro das 24 palavras. As 24 palavras tem uma carteira standard que você pode usar, mas cada passphrase que você cria dentro dessas 24 palavras
ele vai te dar outras carteiras, entendeu? Então é muito interessante que você faça a autocustódia, faça bem a proteção dessas 24 palavras, e com essas 24 palavras bem guardadas, com um setup bom, você consegue segregar endereço, fazer seu setup sucessório, fazer todo o gerenciamento dos seus fundos e ser realmente soberano com o seu dinheiro. Esse aplicativo, esse software, pode ser confuso quando você abre ele a primeira vez, mas se você quer realmente acumular dinheiro de verdade, acumular ter uma reserva de valor, ter uma propriedade privada perfeita, como nunca teve na história da humanidade, você precisa entender um pouco disso, porque o conceito principal do Bitcoin é você ser dono dos seus próprios fundos, né? Um dos conceitos principais, um dos fundamentos do Bitcoin é você ser soberano com relação ao seu dinheiro, o que nunca aconteceu na face da Terra, né? Nunca o poder do dinheiro teve disperso a população, ele sempre teve concentrado com as elites. Agora, com o Bitcoin, isso é o contrário. Então, a pessoa tem toda a autocustódia, tem todo o poder, tem toda a soberania do próprio dinheiro dela. E isso não pode ser fácil de gerenciar, ou seja, não tem almoço grátis. Você precisa dedicar um pouco de tempo para entender o Bitcoin, para que ele possa te dar te dar bons frutos no futuro, né? Todo ganho ali tem a relação com esforço e risco. Então é interessante que você dedique um pouco de tempo entendendo essa plataforma. Se ficou confuso, eu posso criar um vídeo explicando detalhadamente mais esse software, né? Explicando cada setup aqui que você consegue criar desse software, mas o básico é isso. Se você tem uma conta na Binance, se você tem uma conta na BIPA, se você tem uma conta na OKX, se você tem uma conta no mercado Bitcoin, tá comprando Bitcoin e ele tá lá parado na corretora, esses Bitcoins não é seu, você precisa criar uma carteira de Bitcoin própria. E como você cria uma carteira de Bitcoin própria? Usando o software do Ian Coleman que eu mostrei aqui, ou baixando uma carteira como a Blue Wallet, a Electron, a Sperry, eles têm um botãozinho lá, criar, você cria em segundos. Mas aqui você está entendendo um pouco mais, você está indo um passo além, e você está tentando entender os fundamentos da criação de uma carteira de Bitcoin, entendeu? Você está dando um passo atrás e tentando entender os fundamentos. Não tem problema nenhum em você abrir a Blue Wallet lá e pedir para ele gerar uma carteira para você, mas aqui você entendendo o software, que você tá entendendo um pouco mais a base, os fundamentos, e outro que você pode ter a possibilidade de gerar sua própria entropia. Então essa é uma parte interessante de você entender. E outra, conhecimento nunca é demais, né? Se você entender o fundamento ali, as outras partes no futuro que você for estudar de Bitcoin pode ser um pouco mais fácil para você. O caminho pode ser um pouco mais fácil. Então é isso, a continuação desse vídeo aqui é como a gente pega essas 24 palavras aqui e importa numa carteira de Bitcoin para realmente você ver seus fundos e realmente você manipular seus fundos, porque esse software aqui você não consegue manipular seus fundos, é somente para criação de carteira. Tava quase esquecendo aqui também, mas se você gostou do vídeo e quer me motivar a criar mais conteúdo sobre Bitcoin, comenta aqui ou deixa um like, faz alguma interação com o vídeo que isso ajuda o algoritmo.